Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CEMIG, pessoal, Companhia Energética de Minas Gerais, e uma paulada de dividendos que a CEMIG poderia destravar para os investidores. A CEMIG poderia pagar aí mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CEMIG 4, a ação preferencial, daria aproximadamente um dividendo de mais de 90%. E não somente isso, as ações da CEMIG aparentemente estão muito descontadas e pode ter aí um potencial de valorização expressivo. E o mercado não quer que vocês saibam, já que CEMIG nos últimos 10 anos foi uma empresa que deu muito retorno, quase 1000% de retorno. O investidor que comprou aí multiplicou seu capital em mais de 10 vezes. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre CEMIG, pessoal, e essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a CEMIG eu não possuo na carteira do canal. Portanto, o setor elétrico é um setor sim que eu sigo de olho para colocar, porque eu acho um setor de muita qualidade e muita previsibilidade para o investidor que olha para médio e longo prazo. E a CEMIG, pessoal, é a mesma coisa das estatais que temos aqui, tanto Petrobras quanto o Banco do Brasil. Há esse certo preconceito, né, com empresas estatais por pertencer a um governo. Mas, pessoal, mesmo com a CEMIG tendo controle estatal, a gente observa que o crescimento do lucro da empresa foi muito bom. Olha nos últimos 10 anos, quando você pega aqui, ó, de fato, tá? A gente tem uma ciclicidade na CEMIG, você percebe que em certos momentos o lucro cai, depois volta, mas colocando como um todo, foi uma empresa lucrativa. Pablo, e por que tem essa ciclicidade? É natural do setor de distribuição. Para vocês aí que não sabem, o setor elétrico, ele tem 3 subsegmentos: geração, transmissão e distribuição. Distribuição acaba por ser o setor aí mais cíclico, porque depende aí da inadimplência dos clientes, tá? Então, se os clientes aí de rua de bairro ficam sem pagar as suas tarifas, consequentemente, tá? No caso, há uma provisão para essas empresas do setor de distribuição, elas acabam sofrendo. Aí, tecnicamente, tem um ranking, né? Porque o mais previsível de todos é transmissão, que ganha pela disponibilidade da linha. Então, uma Taesa, uma Energia, jamais vai ter prejuízo, tem uma receita contratada garantida, porque tem seus índices de ajuste aí, índices de inflação, ou seja, as concessões de empresas de transmissão são reajustadas por índices de inflação, tá? Então, já tem essa proteção, diferentemente de empresas de distribuição e geração. Geração é muito por questão de riscos hidrológicos, a questão ali de preços de energia, e distribuição mais cíclico de todos, tá? Então, se fosse aqui numerar um ranking, mais previsível transmissão, o mais cíclico distribuição e o intermediário dentre eles é o geração, tá? Que acaba estando suscetível aí a riscos hidrológicos e questões aí ambientais e também por competição de preços de energia. Então a CEMIG ela acaba por ter muita ciclicidade, porque você observa que 67% do portfólio dela é para distribuição de energia. Então o mercado tende a pagar mais barato na empresa, tanto por este fator e também por ser uma estatal pertencente ao governo aí de Minas Gerais, tá? Então olha a montanha-russa no lucro líquido. Mas quando a gente observa o crescimento de receitas, é muito bom. Olha só, colocando aqui numa lupa de 10 anos, a receita líquida da CEMIG segue crescendo sem parar, o que denota, tá? A previsibilidade da CEMIG olhando para médio e longo prazo. E o que eu falo para os investidores, inclusive pessoal que me acompanha aqui no canal, eu falo que nesse tipo de empresa, CEMIG, Banco do Brasil, Petrobras, quando o cenário está dando ruim, tá? Quando geralmente está dando queda no lucro, é o melhor momento de compra, porque você sabe que isso aqui é pontual e essa empresa vai voltar, já que é caráter cíclico da própria empresa. Hoje você vê que o PL da CEMIG se esticou, isso é verdade, mas são nestes momentos que o PL se estica que surgem as grandes oportunidades. Olha quanto que chegou a ser o PL lá em 2016.
33 vezes lucro. Aqui, se você fosse um investidor simplista, você ia pensar, nossa, a CEMIG tá cara, eu não vou pagar mais de 30 vezes numa empresa. Só que aí que tá, naquele ano a gente teve baque nas elétricas, justamente por conta do governo Dilma, tá? O governo Dilma assinou uma medida provisória que consequentemente prejudicou as empresas do setor de energia, porque a concessão e as tarifas foram largamente impactadas, porque reduziu bruscamente as tarifas. E olha o que aconteceu com o lucro, ó, desabou mais de 70%, tá? Se você fosse investidor curto-prazista, você ia pensar, que porcaria, eu não vou comprar essa empresa. Mais pro investidor atento, que inclusive sabe desta técnica, desta manha, empresas cíclicas, acabou aproveitando e teve aí todo esse boom de crescimento, né, na CEMIG. Nesses últimos 10 anos, você conseguiu multiplicar seu capital em mais de 9 vezes. Então perceba que o PL nesse tipo de empresa é natural que você compre quando se estica, porque você sabe que acaba sendo aí os melhores momentos de oportunidade. E agora a gente está tendo um baque no lucro novamente, tá? Justamente por queda aí no setor de distribuição. Então, supondo que CEMIG vai ter aí um lucro na faixa de 3,5 bilhões, supondo de novo uma queda nesta região, pense da seguinte forma, tá? Hoje a gente tem uma empresa com um valor de mercado na faixa de 34 bilhões, aí você pega isso aqui e divide por 3. Olha isso aqui, pessoal, ele estaria por 11 vezes, estaria de graça se você olhar por esta lógica de inverso, né? Ah, não, então quando o PL se estica, a empresa está barata. E detalhe, pessoal, observando pela própria lógica do Graham, colocando aqui, ó, 22,5 vezes um LPA. Claro, o LPA não vai ser tão alto. Eu vou colocar um LPA de 1,20, supondo já essa queda no resultado. Aí a gente vai colocar ali, consequentemente, um VPA, valor por ação de R$10. Então você tem aqui para a CEMIG, pessoal, R$16 de preço justo. Hoje, a ação a R$10 você tem desconto, porque teria uma alta de mais de 64% apenas para a empresa voltar para o seu patamar normal. E detalhe, para esse tipo de empresa que tem dívida na sua composição, perceba que a dívida é baixa, mas ela é existente, então a gente tem que olhar para o EBITDA. Consequentemente, hoje ela está abaixo do seu EV sobre EBITDA, porque se eu pegar aqui, ó, qual que é o EV EBITDA da CEMIG? Para isso, a gente tem que descobrir o EBITDA trimestral. O EBITDA anual da empresa é de 4 bilhões, 7 bilhões. Vamos colocar um intermediário, ficarem mais ou menos ali 5 bilhões, tá? Aí você vai pegar isso aqui, ó, esse valor de firma de 47 bilhões, que é o valor de mercado somado à dívida líquida, e dividir por 5, relação de EV sobre EBITDA de 9. Ué, Pablo, tá alto. Aí é que tá. Nós sabemos que a empresa está passando por algo pontual. Então, também quando o indicador EV sobre EBITDA se estica, você vê que é uma grande oportunidade. Em CEMIG em particular, tá? Não são em todas as ações. Quando você pega aqui, ó, o EV sobre EBITDA observado lá no ano de 2016 é de 8. Então, perceba que está subindo. Aparentemente, tudo está se encontrando de que CEMIG seja uma boa oportunidade. Isso para você que está olhando para médio e longo prazo, tanto de valorização como também de crescimento no resultado. Já que você pensa da seguinte forma, consequentemente, se a CEMIG voltar a ter um lucro na faixa de 4,5 a 5 bilhões, imagina, tá? Se o mercado volta a pagar um PL mais alto, como pagou em momentos anteriores, porque é diferente, se o lucro líquido acaba se recuperando, a empresa ela é melhor precificada, então a gente tem aí uma alta mais expressiva, tá? Aí você coloca 8 vezes lucro, ela deveria valer uns 36 bilhões. Então pensa assim, pessoal, CEMIG é cíclica, tá? Quando tudo está dando errado, é o melhor momento de comprar. E geralmente quando o lucro volta a ter esse crescimento, volta a ter um aumento no EBITDA, a empresa poderia sim se valorizar fortemente, já que esse EBITDA, você sabe que é na faixa de 8 a 9 vezes. Então pensa da seguinte forma, tá? 8 vezes você multiplica isso aqui, ó, basicamente, pela média dela, que é ser cotada em 10, olha o tamanho, tá, do valor de firma, 80 bilhões. Aí você tira isso aqui, ó, pela dívida líquida dela, qual que é a dívida líquida da CEMIG? 13 bi. Então, finge que a empresa já se recuperou, a gente está se baseando por esse cenário. 67 bi de valor de mercado. Esse seria o valor de mercado justo da CEMIG com uma recuperação no lucro. Aí você divide isso aqui, ó, por 34 bilhões, você tem uma alta de mais de 90% nas ações, denotando de que esses momentos de baixa é um momento interessante de comprar ações da CEMIG. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Garanto que ninguém nunca trouxe aí essa análise para vocês. Eu vejo todo mundo sendo muito simplista. Ah, CEMIG tá cara, PL esticou. Pessoal, em ação cíclica é o inverso. PL se esticando, mora uma oportunidade oculta que o mercado esconde de vocês, tá? De fato, esse ano a gente teve sim um baque no lucro, justamente não por conta de deterioração de resultados em si. Isso aqui é resultado da Klabin, pessoal, peço desculpas aí, mas porque, pessoal, teve essa questão de alienação fiduciária. No caso, né,
a CEMIG fez uma venda de participação, alienação de ativos. Então gerou um resultado extraordinário no ano de 2025. Por isso que ela teve todo esse salto no lucro e depois desabou. O lucro líquido apenas corrigiu, porque não era o lucro da empresa, era de uma operação que ela fez uma venda de ativo e consequentemente observou um resultado extraordinário a mais aí dentro da empresa. Agora que isso aqui saiu do balanço, estamos com o resultado verdadeiro da empresa. Aí sim a gente pode observar de uma maneira mais linear. Tá bom, Pablo, e qual foi o crescimento de lucro da CEMIG no longo prazo? Eu preciso me basear por isso, para projetar o retorno embutido no preço da ação. Menos payout médio da CEMIG foi na faixa aqui de 30%. Se você jogar um retorno sobre o patrimônio líquido na faixa de 14% ao ano, você teve um crescimento no lucro na faixa de 9,8% ao ano. Então você joga aqui 9, pra gente ser mais conservador. Somado a um dividendo médio dos últimos anos aí, que foi na faixa de 10 a 9%, você tem 9% de yield, e aí você tem uma taxa de reaplicação. CEMIG gerou no longuíssimo prazo mais de 20% ao ano, e gerou até mais do que isso, perceba que eu tô sendo conservador. Você ter aí, ó, 1000% de retorno em 10 anos, sabe quanto isso aqui te dá em taxa anual equivalente? É muita coisa, pessoal, é muita coisa mesmo. Então perceba que esse retorno embutido no preço da ação que eu tô colocando é conservador. Se você considerar aqui, ó, 1000% de retorno, olha a taxa, 25% ao ano na média. Perceba que quando você compra uma estatal depreciada, que o mercado está desacreditando, aparentemente você pode ter um retorno embutido mais elevado. E aí muita gente fica na dúvida: Pablo, será que eu compro a ação ordinária ou a ação preferencial? Olha, a ordinária, ela é mais cara não por acaso, porque ela acaba tendo tag along, né? Tag along ele serve aí como uma proteção para o investidor caso haja venda de controle societário na empresa. Você pode ter aí 80% de ágio sobre o valor de mercado da empresa quando tiver de fato essa venda. Porém, aí é que mora a questão, né? Por ser uma empresa do governo, o governo acho que dificilmente iria querer vender essa participação. Claro, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas é muito difícil, porque o governo ele quer receber dividendos. Então, se ele vendesse essa participação para algum acionista privado, você poderia ter aí, consequentemente, um baque para o governo. Ou se ele apenas reduzisse a participação minimamente, tá? Então, tem esse risco de fato. Então, se você não quer incumbir neste risco, você precisa focar aí, obviamente, né, tecnicamente, na ação preferencial, porque a ação preferencial você vai conseguir um dividend yield maior. Agora, se você liga por esse risco do controlador, não, Pablo, eu me importo, eu não quero correr esse risco, aí você precisa focar na ação ordinária, que você vai ter um dividendo um pouco menor, mas vai ter essa segurança de pelo menos ter o tag along, vai ter uma valorização menos expressiva, uma rentabilidade menor, porém está seguro, tá? Então vai aí de cada investidor. Eu acho que eu prefiro a ação preferencial, vale a pena arriscar, porque, pessoal, o desconto está muito elevado, tá? E só o que a empresa vai remunerar em dividendos já seria o equivalente a esse risco de caso a venda aí de participação acontecesse. Porque essa venda não vai acontecer no curto prazo, pelo menos com as informações que a gente tem disponível aqui hoje, tá? Aí pensa da seguinte forma: nossa, Pablo, esse dividendo de R$10 por ação, será que você tá correto? Você não tá viajando na maionese? Olha, pessoal, pense da seguinte forma: se a CEMIG, tá, tiver ali um dividendo na faixa de 1,50 por ação, como ela costuma pagar na sua média, as ações preferenciais você tem um retorno garantido. Como assim retorno garantido, Pablo? Ó, a ação preferencial, ela paga pelo menos 54 centavos por ação garantida, fixada na política de proventos. Então você já tem garantido com a ação preferencial aqui na CEMIG, garantido, tá? Não é especulativo, não. Você tem 5% garantido, a mesma política da Petrobras. Caso a empresa, o conselho societário, garante de que pelo menos um provento de 50 centavos por ação para o acionista preferencial, justamente por correr um risco mais elevado, não tendo tag along. Tá vendo por que eu prefiro a ação preferencial? Justamente por isso, porque por não ter o tag along, eles me garantem esse dividendo pelo menos, né? E já aí vai retornando meu capital caso a venda de controle aconteça com a CEMIG. Aí você supõe aqui um parecido, você tem no mínimo aí 10% de yield com CEMIG hoje. Então você percebe, pessoal, que está barata, tá? Observando por essa questão, é uma empresa que está muito barata. O retorno embutido no preço da ação tende a fazer bastante sentido. E pense da seguinte forma: lá no longuíssimo prazo, pode ser uma excelente decisão. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que sou investidor avançado, não faço a mínima ideia. Até porque você falou, nossa, R$10 por ação em CEMIG, basta você pegar aí, ó, 1,20 por ação e multiplicar por 10. Você tem aí mais de R$10 por ação. Como que você faz todos esses cálculos, tá? Tanto de EBITDA projetado, preço justo. Bom, pessoal, é por isso que pra você
vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, né? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é uma planilha totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E você tem aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo que tem aqui na planilha. Tá bom, Pablo? Onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui, pessoal, na biografia do canal. Basta você vir aqui na bio do canal, clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também torne-se membro do canal, que a parte de membros tem aí meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês, mais de 40 aulas, e você ainda tem uma imersão jamais vista, tudo isso por R$19,99 por mês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, não tem ação na carteira, mas acredito sim que será uma das grandes vencedoras da bolsa, olhando para o longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!